Eu disse para acabar, claro, obviamente, para acabar este bloco de conversas em torno do Pedro, no segundo volume do Evangelho de Lucas, perversamente chamado Atos dos Apóstolos, e separado até do primeiro volume, uma coisa escabrosa. Escabrosa. Não sei se alguma vez terão coragem de juntar este segundo volume ao outro, nas próximas edições, em futuras edições, para a gente perceber bem que é o segundo volume, para mostrar como é que no princípio todos se traiu o projeto de Jesus e traíram Jesus, e o Pedro a liderar essa traição, essa negação de Jesus. Mas agora está aqui o Pedro a mudar, a nascer de novo, a nascer do alto, de fora do pagão, de fora do judaísmo. É um pagão e a sua família faz com que o Pedro se quebre, o Pedro se abra, o Pedro se torne humano. Acaba aquele fanatismo nele, tudo imploda e fique só o ser humano. Um ser humano. Tanto faz ser judeu, como ser romano, como ser grego, seja lá o que for, é o ser humano, o denominador comum que nos une, é o humano. O poder é que nos divide e cria fronteiras e cria divisões. E, portanto, cria a perversão. Não perco tempo, não gasto, porque só estou a dar tópicos para entender que depois vem todo este belo conto, esta bela narrativa teológica, cheia de imaginação, também de criatividade literária. E Pedro estava ainda a falar lá em casa do Cornélio e da sua família, quando o Espírito Santo desceu sobre quantos ouviam a palavra. Aqui já não foi a palavra do poder, senão não descia o Espírito Santo. Não havia Espírito Santo. Ele tinha-os matado a todos. Ia lá e matava-os a todos, com a sua palavra, se fosse como com Ananias e Safira. Não, aqui já é o Espírito Santo. E então há uma manifestação do Espírito Santo, diz que desce, não é? Manifesta-se nas pessoas. Quer dizer, o Pedro disse palavras libertadoras, maiêuticas. Não foi poder, foi humano. Foi solidário, foi irmão. Não foi judeu no sentido de não entro aqui, não. Fez-se próximo. Foi samaritano, fez-se próximo. Foi cuidar das feridas. Foi atender as pessoas, foi valer-lhes para que se tornassem mais plenamente humanas. E então todos os judeus que estavam circuncisos, e aqueles não eram circuncisos, não eram sequer circuncidados, tinham vindo com Pedro, ficaram estupefactos ao verem que o dom do Espírito Santo fora derramado também sobre os pagãos. Pois claro, não há nenhuma diferença. Quem faz os pagãos foi o projeto do judaísmo, de poder, que estavam a sonhar com um Deus que era o seu ídolo, que havia de fazer os judeus reinar. E depois os outros povos tinham de entrar, mas em segundo plano, e reconhecendo o poder dos judeus. Falavam línguas, tudo. Uma manifestação eufórica de humanidade. Todos se entendem. E depois Pedro vai ter conflitos com os outros de Jerusalém. O que andaste a fazer? Afinal, como é? Tu és o poder e foste lá fazer, estragaste tudo. Poder nunca mais serás. Claro. Ardeu, deixaste de ser chefe. E ele bem se justifica. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre ele. E eu o que é que havia de fazer? Então, se o Espírito Santo se impôs, afinal eu é que andava enganado. E nós é que andámos enganados. Andei enganado todo este tempo. E já andei enganado no tempo de Jesus. Estou enganado depois da morte crucificada dele. Quer dizer, andei a disparatar, a fazer tudo ao contrário. Falta ao cristianismo no século XXI dizer que andámos a fazer durante 20 séculos tudo ao contrário. Tem de fazer, tem que ter esta humildade do Pedro. Temos de ter esta humildade do Pedro. Andámos a fazer tudo ao contrário de Jesus. E fomos o contrário de Jesus nestes 20 séculos de cristianismo.
O próprio cristianismo tem de desaparecer. Porque é do mítico Cristo. É a expressão do poder, do ídolo. E é assim. Pedro perde o poder porque se tornou humano. Deixou de ser reconhecido em Jerusalém. O grupo do Tiago salta-lhe, é claro. Que era o chefe do templo, o irmão de Jesus, o chefão do templo, tipo sumo sacerdote. Salta-lhe. Não aceita que isto possa acontecer dentro do judaísmo. Isto é uma dissensão completa. É a negação do judaísmo, da tese do poder do judaísmo, do Deus do judaísmo, que era um Deus segregacionista, que não admitia, só admitia judeus, e quem se submetesse ao Império Judaico, começando por aceitar a circuncisão e a lei, e agora não. Este é o projeto de Jesus. É que começa aqui a aparecer, finalmente. E então, como Pedro já não pode ser mais o chefe, porque teve uma prática anti-judaísmo, destruiu o judaísmo, fez-o implodir, se calhar só depois de tudo consumado é que ele se dá conta do que acabou de fazer, mas depois assume, diz, realmente, mas assim é que eu sou humano, até aqui fui uma besta, fui um assassino, aterrorizava toda a gente. Agora é que sim, sou humano, sou irmão, universal. Já não discrimino ninguém, posso estar em todo o lado, todos são minha família. Quero lá saber se são judeus ou o que são. São humanos e isso basta-me. E se não forem humanos, são natureza e isso basta-me. São a criação e isso basta-me. De um Deus Criador em que todos são irmãos e irmãs. Até os animais. E chegamos assim ao capítulo 12, que é o tal, em que o Pedro, ao perceber que já não tem o poder, que nasceu um homem novo, finalmente se torna jesuânico, se torna dos de Jesus, já não pode ir ter com o Tiago, já não entra sequer no templo, que é covil dos ladrões, é o assassínio, é a casa do ídolo. E então o que faz? Vai bater à porta da comunidade, onde reunia clandestinamente a comunidade, em casa de Maria, a mãe de João Marcos. É a comunidade alternativa, é a comunidade de Jesus. Longe do templo, numa casa particular, escondida, secreta, clandestina, e ele vai. E diz, e dizer ao Tiago, e nunca mais este segundo volume se ocupa com o Pedro, a não ser depois no concílio, onde o Pedro reaparece, mas precisamente para afirmar bem como é a via Jesus. Alegremos-nos. E só falta esperar e pedir que a Igreja, que se reclama ainda longínquamente de Jesus, mais mítico do que Jesus crucificado pelo Império, que a Igreja se converta, passe do ídolo ao Deus de Jesus, deixe de ser poder e se torne humana, simplesmente humana, como Jesus, sempre desarmada, deixe de ser instituição de poder, porque quando houver instituição há sempre poder, e passa a ser movimento, presença maiútica, em que todos somos iguais, irmãs e irmãos, ninguém é chefe de ninguém, coordenadores, animadores uns dos outros, e animadoras, todos em pé de igualdade, nem é preciso ordenar, nem é preciso nada disso, é preciso ter os carismas. Deixo este desafio à Igreja de que faço parte, da qual sou presbítero, da Igreja do Cristo. O meu abraço, o meu afeto.